Boa noite! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma live da Clínica de Psicologia Viver com Qualidade. Sou Rose, psicóloga, e é sempre uma grande satisfação estar com vocês aqui nas noites de quarta-feira para debatermos assuntos importantes do nosso dia a dia, que fazem parte, que a gente precisa sempre refletir. Hoje a pauta é autismo. Ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e hoje nós vamos receber a Daniela Foroni, que já está aqui conosco para conversarmos sobre esse tema tão importante que dá na nossa vida. Vamos só aguardar aqui um instantinho para que ela ingresse. Olha aí, Dani. Peraí, que a minha câmera tá virada. É. Hoje tá uma beleza. Peraí. Caí, voltei. Voltou. Aí, boa noite, Boa Dani. noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, estava aqui fazendo só as primeiras apresentações, né? Falando que ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e é um prazer ter você aqui para conversar sobre esse tema tão importante, tão atual, mas ao mesmo tempo tão importante, né? E muito desinformado, como a gente já conversou, né, algumas vezes, né, Dani? É verdade. Bom, então seja muito bem-vinda à live. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, né? E a gente vai conversar sobre essa questão tão importante. Quero colocar então o título da nossa live, né? Que é Autismo, nem todo céu é azul e nem todo mar é de rosas. Por que, né, Dani, é tão difícil colocar nesses termos? E para a gente começar a conversar sobre essa pauta, quero que você conte pra gente como que nasceu a Associação Azuis da Leste. Então, deixa eu te falar uma coisa, Rose. Eu não tô te vendo. Não? Assim, só tô me vendo. Tá tudo bem pra todo mundo aí? Eu, Se tiver, tudo bem. eu tô Eu te tô, eu vendo, tô me vendo, mas não tô te vendo. olha só, mas eu te vejo, tá? Se a tela tá dividida, tá tudo certinho. É, minha tela tá dividida, mas a sua tá preta, mas tudo bem, eu tô te ouvindo perfeitamente. Então, se Podemos você não continuar assim? tem mim, tudo. Ah, eu tô dizendo aqui que estão vendo as duas, Cíntia Dias. Então tá ótimo. Então, acho que Senão é eu vou só. ter que entrar e sair, né? É. Tá tudo Tá ótimo, as ótimo. pessoas Então tá bom. estão vendo. Então, Então, eu acho que é só com você. o Azuis da Leste, eu falava o Azuis, né? Porque era um coletivo. Agora é Azuis porque é uma associação. Então, a Azuis, o meu filho, Pedro, ele estudava numa escola especializada, que era no bairro aqui perto, que era na Vila Matilde, e era uma escola especializada. Aí essa escola, de repente, fechou. Tiraram o credenciamento dela e não foi informado aos pais. Fechou com eles lá dentro, praticamente. Nesse dia o Pedro não foi, porque ele tinha dentista esse dia. E aí foi um tumulto, 130 famílias desesperadas, desnorteadas. Isso eu tô falando em 2016, onde não tinha ninguém defendendo os direitos da gente, não tinha nenhum político, não tinha nenhuma associação, não tinha ninguém defendendo a gente. Ninguém. Era nós e Deus, para saber o que ia acontecer. E aí a gente fez um grupo do WhatsApp mesmo, um grupo grande. Nesse grupo a gente foi coordenando, como a gente ia lá na diretoria da Leste, em termos da educação mesmo, né? Eles convocaram a gente de 20 em 20, aí parecia um golpe, sabe? Vou ser bem sincera para você, Rose, parecia que era assim, vamos tentar fechar aqui, calar a boca dessas famílias e dessas pessoas com deficiência e autismo, e vamos ver o que dá. Se eles ficarem quietos, a gente pode continuar, né? Fechando as escolas, enfim. Porque essa escola especializada, ela veio de uma decisão, de uma ação que uma mãe, né, ela de Sampaio, ela foi buscar isso, tratamento pelo Estado, escola pelo Estado, saúde pelo Estado, ela ganhou,
E aí o Estado não construiu 5 centros TEA, que ele prometeu, e não fez nada. É o Estado de São Paulo, né? E isso, quase 20 anos, eu acho. 2005, né? A gente tá 2024. Então, aí a gente tinha esse ensino quando não dava certo na inclusão, que ainda a inclusão não tá dando muito certo, né? Tudo bem, a gente tá tentando, né? Tô falando no âmbito escolar e na vida também. E aí a gente estava nesse grupo, e a gente foi chegando mais, umas com as outras, e a gente recorreu a tudo que a gente podia. Pra você ter uma ideia, a gente foi parar numa emissora de televisão que explorou a gente ao máximo, né? Que pareceu que o nosso filho era doido de pedra, mas a gente estava no intuito de ter a escola de volta, ou ser recolocado, enfim. No final das contas, pressiona daqui, pressiona dali, e faz movimentos e tal. Nós mesmos pressionando, aí a gente conseguiu chegar na defensoria. Aí a defensoria, um defensor lá, que a gente procurou a doutora Renata Tibiriçá, ela estava de licença, e tinha outro defensor lá que nos ajudou. E essas pessoas, dessas 130 famílias, 30 era que pagava e 90 era que entrou por essa ação nas escolas, né? Que era escola particular. E aí o grupo foi diminuindo, e a gente acabou ficando junto. Os meninos e as meninas foram encaminhados, que na época eles eram, né? 2016 eles eram meninos e meninas, foram encaminhados para outras escolas, e a gente continuou no grupo. Aí o que aconteceu? A gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum, né? A gente tinha tanto para as coisas ruins como para as coisas boas. Que os nossos filhos eram parecidos, porém não eram iguais, né? E que, como fala, a gente podia ficar junto, era bom ficar junto. E aí, aí chegou numa data dessa, isso que ocorreu com a gente foi janeiro, né? 2016, janeiro, fevereiro. Até eles serem recolocados, uns pais desistiram, outros não quiseram, e o grupo foi ficando lá, aquele grupão, vamos colocar um nome? Vamos. E na época era uma onda de azul, falava, vamos colocar azuis, e a gente é da Zona Leste. Vamos colocar azuis da Leste? Vamos. Colocamos o nome no grupo. Ah, Dani, eu não gosto de ir no parque sozinho, as pessoas olham feio pro meu filho. Aí começamos a conversar sobre... Ah, eu também, se eu vou sozinha num lugar, todo mundo olha feio quando meu filho tá no chão e tal. E aí a gente começou a trocar muitas ideias, conversar, falar sobre medicação, falar sobre escola, falar sobre o nosso dia a dia, as nossas dúvidas, as nossas angústias, e aquilo foi virando um grupo de apoio sem a gente perceber. Aí a gente inventou, vamos fazer uma festa? Não. Vamos comemorar o tal do 2 de abril? Vamos. De repente, a gente achou um parque que chama Parque do Carmo, aqui, né, na Zona Leste, não sei se você conhece. A gente foi lá, conversei com a GCM, mandei uns e-mails, aí soube como é fácil você fazer festa em parque. Ah, vamos fazer camiseta? Vamos. Aí tinha uma mãe que era costureira e comprou as camisetas. Vamos fazer camiseta? Vamos. Ah, vamos levar comida? Vamos. Aí a GCM nos acolheu, foi maravilhosa. Tinha o teatrinho lá, do trânsito e tal. A gente ficou num lugar do parque que a gente achou seguro, longe da água, para ninguém ter nenhum acidente. E a gente foi ficando junto cada vez mais. E começou dali. E a gente era muito, assim, orgânico, né? Assim, porque a gente levava comida. Aí todo mundo levava um bando de comida, levava as famílias se conheciam. Aí a gente dava comida pro povo do parque. A gente foi fazendo, foi acreditando e foi ficando cada vez mais grosso o movimento. E a gente falou assim, no outro ano, vamos fazer panfleto? Olha as malucas. Vamos fazer panfleto? Vamos distribuir para as pessoas. E a gente foi indo e foi chegando mais gente que viu no Facebook que a gente era ousada mesmo, a gente colocava convite lá. Não tinha percepção. Da primeira festa do Azuis, eu falei para a pessoa que ia umas 60, a pessoa que era o responsável. Chegou lá, tinha 120 pessoas. Que uma contou para outra, que uma contou para outra, que uma viu no Facebook. Aí tinha famílias que vinham com os filhos pequenos para ver os nossos, que já eram grandes, né?
E aí foram chegando, aí uma que viu no Facebook, eu vi. Aí em 2017 já começou a engrossar mais ainda, né? E aí a gente foi ficando grupo, a gente foi atendendo demandas que não eram nossas, que eram demandas do Estado, demandas da sociedade. Olha que loucura. Uma família não tinha dinheiro para o lanche do filho, a gente fazia vaquinha e supria aquilo. Uma família estava sendo despejada, a gente ia lá, fazia uma rifa. A gente foi se moldando só, sabe? Uma não sabia tirar o bilhete, ensinava para outra. Aí outra não sabia, o laudo, aí a UBS, a gente foi, e foram conversando com a gente em outros lugares, a gente fazia reuniões, aí depois acalmou, porque pareceu que estava tudo certo, os meninos na escola, né, as meninas também, e aí a gente se acalmou. Em 2018, teve um edital que comandava essa lei das escolas especializadas, e que baixou uma ordem que ia ter uma revisão, e aí 2.500 autistas no estado de São Paulo sem essa escola. Você acredita, Luz? De uma hora E para vai outra. nós de novo. Vai nós de novo. Nossa. Aí vai para. Aí os familiares falavam assim: de novo esse menino sem escola? Tô falando do meu caso, né? Sim, sim. Nossa, vocês não têm um minuto de paz, lá, lá, lá. Não tinha. Aí todo mundo que estava acertado nas suas escolas, vivendo sua vida, já não frequentavam tanto o grupo, de novo, o desespero, sempre na mesma época, começo do ano. Aí vai para a Avenida Paulista, aí vai na Alesp, aí vai não sei aonde, e uma brigaiada danada, e reportagem, e chama helicóptero, e chama bombeiro, porque mãe de autista, eu sei, mães de pessoas com deficiência hoje eu sei, né? Mas mãe de autista é um bicho que é encrenqueiro, viu, Rose? Não assim de Precisa ser, graça. Dani. Não de, Precisa ser. não de graça, mas assim, com propósito. Sim, óbvio. Então aí juntou as escolas, e junta a associação, e junta todo mundo, e vamos brigar, resolveu. Mais ou menos, resolveu. Né? Tirou isso, tirou aquilo, e o Azuis foi crescendo no meio disso, dessa movimentação. Sem querer, fazendo política, sem querer, né? Não política partidária, nojenta, não é isso. A gente foi cobrindo, hoje eu vejo isso, a gente foi cobrindo coisas que não, a gente foi atuando onde o Estado é falho, Sim, sabe? sim. Dani, Onde o Estado falhou, deixa eu só falar, desculpa te cortar, mas é que eu imagina. não quero perder as perguntas, né? Os comentários. A Juliana, quando você disse que vocês são encrenqueiras, a Juliana diz: somos mesmo, Dani, somos. A Ju é do babado. E a Fabiana complementa: somos mesmo briguenta, não aceito qualquer coisa. Pois é. Desculpa te cortar, mas eu queria acrescentar Sim, ao que você está dizendo. é porque assim, a gente vai, não, nós somos pessoas educadas, mulheres lindas, inteligentes, competentes. Mas assim, é que o descaso é tamanho, o absurdo é tanto, que você se vê nessa posição, né? Eu tinha gente no grupo que falava que tinha medo de mim, dos meus áudios, e hoje são grandes amigas minhas, porque eu falava assim, não é possível que vocês não vão pra rua, não vão fazer nada, sabe? Já estava estressada, porque cada um tinha uma história, e a história do Pedro é muito truncada, de escola, sabe, de eu estar sozinha uma época, depois eu estar em grupo, depois eu estar no coletivo, depois estar em associação, mas assim, as pessoas já vinham com uma história, né, elas já vinham, e quando a gente se viu ali no grupo, a Neide falou aí, eu vi, juntos somos mais fortes, né, Isso. a gente se fortaleceu para, veja bem, começar a frequentar lugares públicos, olha que loucura, não que a gente não frequentasse, entendeu? Mas aí você indo com outra, não tem esse problema. Eu tenho uma mãe no grupo, a Fátima, ela falava assim, eu tô louca pra ir no Parque do Carmo, mas eu tenho medo que a Duda vê água, ela gosta. Aí eu falei, não, é longe da água. Ela falou, mas eu tenho medo da Duda ter uma crise, né, e ficar descontrolada. Eu falei assim, mas Fátima, você vai estar no meio dos seus. E aquilo, quando a gente fala, se tornando realidade, que é o que acontece na Azuis, se torna realidade. Né? Às vezes a gente está num lugar, você não está mais olhando só seu filho. É uma loucura.
Você tá botando blusa no filho do outro, você tá chamando a atenção do filho do outro, você tá cortando um pão pro filho do outro. O seu filho se identifica. O meu filho tem umas mães aí que ele entra até no carro e vai embora. Você tá entendendo? Porque ele conhece, ele sabe, né, que são pessoas do convívio dele. Isso nos fortaleceu. Em primeiro momento, Rose, isso nos acalmou, nos acolheu, e depois foi combustível para a luta. Foi combustível. Deixa eu te Você interromper, entendeu? desculpe. Imagina. Aqui a Fabiana coloca, em homenagem a Dani, criei o grupo Mães Azuis da Oeste, né? E a Manuela coloca, vocês lutaram quando tudo era mato, merecem Verdade, reconhecimento Manu. e Beijo, Manu. admiração depois. A Fabiana, juntas somos imbatíveis. Pois é. Dani, você retoma um pouquinho o que você estava falando sobre o descaso do Estado, da omissão do Estado, do que o Estado falha com vocês, familiares e com os seus filhos? Vou ser bem sincera, eu acho que o Estado falha em tudo conosco. Tudo. Falha com a questão da educação, com a questão da saúde, né? Com a questão social mesmo, com tudo. Ele falha com tudo. Assim, uma briga para você ter uma vaga de inclusão. Eu coloco entre aspas, porque isso não existe. Sabe? São leis criadas, são oportunismos, é uma loucura tão grande. Por exemplo, para quem não sabe, só de diagnóstico, meu filho tem 21 anos. 21 anos. A idade, ele tem mais diagnóstico, fora que ele tem 26 anos, ele tem mais a idade do diagnóstico, que eu costumo falar, do que muitas pessoas associadas da Azuis, né? No Azuis, a gente tem a maioria, vamos dizer, 80% maior de 16 anos. A gente tem algumas crianças, sim. Mas o Pedro é mais velho em tudo, né? E o Estado já era falho. Eu conheço mães com os filhos de 44 anos, de 30 anos, que o Estado falhou. Porque, assim, o Estado, ele diz que ele está lidando. Se você entrar judicialmente contra ele, não, eu estou te dando essa escola aqui, ó. Por que você não quer? Não precisa você trazer ninguém aqui, um especialista, não precisa se fazer, tipo assim, não precisa você fazer algazarra nesse esquema aqui. Tá tudo certo, seu filho que tem que se adaptar, sabe? Porque isso, quando tem uma pessoa com deficiência motora, física, né? Ela, por exemplo, a barreira para ela também é da construção, né? Do lugar. Então, constrói uma rampa, resolveu o problema dela? Não resolveu. Aí adapta o banheiro, resolveu o problema dela? Não resolveu. Porque se todo o resto não funcionar, se for uma barreira atitudinal dos profissionais e da comunidade que está ali com aquela pessoa com deficiência, também não funciona. Entende? E no caso do autismo, é mais complicado ainda. O autismo tem 3 níveis de suporte. Um suporte 3, que precisa de mais suporte, como você já vai aumentando o grau, vamos dizer assim, não consegue essa inclusão. Aí o Estado faz uma coisa porca, né? Faz assim, então vamos te dar uma especializada aqui. Mas também não melhora o serviço. Aí ele fala assim, não, mas tem psicólogo no posto, tem psiquiatra. Não tem, não tem. Eu tenho meninos que às vezes aguardam de 8 meses a 1 ano para ter um laudo. Eu tenho famílias que estão com laudo de 2 anos atrás. Não, mas agora o laudo é único. Faz uma lei lá. O laudo vai valer eternamente. Mas vale aqui para São Paulo. Aí não vale no interior. Aí vale para o estado. Entende? Vale para um monte de gente que não vale no final. E aí a gente vai ficando, sabe? Como que eu digo? Jogado à margem. E quando eles vão envelhecendo, eles vão tomando alta do CAPS, né? Aí caminha para a UBS, tudo serviço do Estado. Quando eu digo Estado, âmbito municipal, estadual e federal. É isso que eu tô falando. Sim. Aí, o que acontece? Ela pega e essa pessoa tá totalmente desassistida. Aí você fala assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Às vezes a gente se junta para pagar um psiquiatra para um dos nossos associados. Isso não é certo. Sim.
Aí Exato. muitas famílias que recebem o benefício do BPC pagam convênios. Quer dizer, se você recebe um salário mínimo, um convênio, male um convênio aí, um convênio que cobra 500, 400, porque no nosso caso, eles já são jovens e adultos. Então, Uhum. maior de 18 anos. Aí paga esse convênio. Aí vai nas clínicas, que agora está um arsenal de clínica fazendo um monte de coisa que no final tem que judicializar. Tudo são coisas que, se o Estado oferecesse as ferramentas corretas, nós não passaríamos por isso. Entende? Nós não Claro. passaríamos por isso. E aí você fica naquela luta sem fim, né? E Uhum. sempre tem uma coisa, e sempre tem outra coisa, e sempre tem mais uma coisinha. E as pessoas acham que é maravilhoso. Eu adorei o tema que você escolheu, Rose. Desculpa, eu tenho que falar, né? Porque não é azul mesmo, e não é um mar de rosa mesmo, para quem tem filha mulher, menina, Uhum. né, no caso. Uhum. Gente, é muito complicado. Porque Uhum. nós, mulheres, eu digo que nós somos as mães atípicas. Você é mãe, você é esposa, você é filha de alguém, você é nora de alguém, você tem outros filhos, aquilo vai te sobrecarregando. Sim. Imagina quando é uma mulher que tem autismo. Quando essa mãe. Não é falado. As meninas, muitas vezes, já são, sabe assim, subjugadas. Porque são meninas, aí são meninas autistas, mulheres autistas. Aí aquilo vai piorando Uhum. no Uhum. nível que ninguém acha uma saída, né? E a gente vai consumindo aquilo. Eu tô vendo aqui, eu me dispersei, que as Ah, meninas falam assim, cansadas, né? Você viu, Rose? eu quero Elas comentar. falam cansadas. As suas companheiras aqui estão colocando, a Fabiana coloca, concordo plenamente, o Estado não nos enxerga. A Rosana fala, na verdade não tem inclusão. E aí uma coloca, a Dani não deixa nenhuma mãe para trás. Tenho muito orgulho de ser amiga dela e caminhar juntos nessa luta. Nós bons, nos bons e maus momentos. E aí elas Sim, vão colocando cansadas, né? Ficamos e estamos cansadas dos equipamentos públicos de saúde. Então, e tem convênio que não aceita quando vê o CID, né? A Giovana, que é a filha da Neide, acredito, ficou 7 anos esperando por um psiquiatra pela sim, UBS. sim, Mas aqui, o meu filho tem TEA e TDAH com 15 anos. O CAPES Infanto Juvenil não querem recebê-lo por ser TEA de nível 1. A Juliana, e ainda tem gente que fala que ainda bem que hoje se fala bastante de autismo, mas falar não resolve. O que resolve é suporte e tratamento. sim. Fabiana coloca, o que faço? Estão tirando o direito do meu filho de dar continuidade no tratamento. E tanto descaso que dói, é tanto descaso que dói muito. A Maria coloca, meu filho tem TDAH, verdade pura. É isso, né, Dani? É o que você está compartilhando. Você é a voz, né, de todas essas mães que têm essa dificuldade e enfrentam essas inúmeras barreiras que você está destacando aqui, né? Porque é um desafio, uma barreira, um impedimento atrás do outro, né? Sim. E eu acho que atrás de todas essas barreiras, esse impedimento, eu quero falar uma coisa. Azuis da Leste é sobre mães. Vou deixar bem claro. Eu sempre falo isso para elas, né? Eu falo é sobre nós. Porque nós, estando bem, estando de boa, que a gente fala, você consegue dar o melhor pro seu filho. Só que você tá cansada, você tá exausta, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. O que eu vou poder entregar para esse filho? E não estou falando da cobrança que a sociedade faz, não. Que a sociedade cobra que você dê o sangue, que você morra, que você dê o olho, o rim, né? Esteja estribuchando. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando que essas mulheres existem. Olha, não é querendo puxar brasa para o meu lado, não, como diria o meu pai. São mulheres tão incríveis, tão incríveis. Eu olho para elas assim, eu falo assim: puxa vida, que sorte a minha. Eu sempre falo para elas: que sorte a minha ter vocês comigo. Esse Uhum. negócio de eu ser porta-voz, essas coisas todas, não, que sorte a minha ter elas na minha vida. Eu andava tão Uhum. só, nunca tive depressão ainda, né? Antigamente diria, graças a Deus, hoje eu falo, ainda.
Mas assim, que sorte, são mulheres inteligentes, mulheres capacitadas, sabe, Rose? Hum, E de repente essas mulheres só estão vivendo para ter o mínimo que para elas é o máximo. Não sei se está me entendendo. Às sim. vezes uma coisinha que os filhos dela fazem parece tão pequeno para as outras pessoas. Eu passei muito isso com o Pedro, né? Pedro fazia uma coisa que para os outros era nada, para mim era maravilhoso, né? E com Hum, essas mulheres eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a esperar o tempo delas, a saber que nem todo mundo vai poder sair de casa para lutar. Aliás, quando eu brigo muito com uma, quer dizer que nós vamos ser grandes amigas. Eu tenho uma grande amiga minha, Persinoto. A gente começou a amizade brigando, a gente brinca. Porque ela estava nova, né, em 2018, dando tiro para todo quanto é lado. E ela queria que as pessoas fossem para Paulista. E eu não esqueço que eu falei assim para ela: você tá doida? Eu falei assim: essas mães estão com os filhos em casa. Entende, Rose? A partir do momento que meu filho não faz um tratamento, não vai para uma escola, hum, não vai para uma socialização, eu estou presa com meu filho dentro de casa. sim, sim, dando Por apoio mais que que eu queira sair. Você está entendendo? sim, claro, claro. E a rotina para uma pessoa autista é tudo. Então, não existe essa rotina, ninguém sabe o que vai acontecer, e essas mães vão adoecendo, porque o autismo não é uma doença, mas a família ao redor adoece. Tem mães que eu Sim, não vejo há muito tempo, porque elas não conseguem. E não eu, consegue hoje sair. em dia, não conseguem sair de casa. Eu tenho, assim, porque a gente ainda tem né, um plus. Ninguém tem filho desmilinguido aqui. Por exemplo, o Uhum, Pedro ele tem 1,85 e 90 quilos. Entende? uhum, E uhum, às vezes as mães apanham desses meninos enormes. Meninos de 1,90 m, cento e poucos quilos. E elas vão, não que elas vão desistindo, como dizem muitas aqui, cansada, né? Cansada, exausta, né? uhum, uhum, E a mãe dessas pessoas, principalmente nível 2 e 3 de suporte, elas são sim a voz dos filhos. uhum. São. Porque muitos não são oralizados. E ponto. E tá tudo bem para nós. E os que são, às vezes, não conseguem conduzir como Uhum, deveria. uhum, Tá tudo certo. uhum, Entendeu? E as pessoas não tem que deixar eles falar. Falem, quem puder falar, fala. Quem puder trabalhar, trabalhe. Isso é uma coisa importante, viu, Rosa, a gente falar. Cada uhum. um no seu tempo. Cada um com a sua história. Sim, Quem puder sim. botar o filho para trabalhar, vá lá, coloque, né? Uhum, Quem uhum, puder, quem puder, como que diz? Ah, meu filho pode fazer um curso, pode estudar, tá, me arrisquei com ele na inclusão, vá. Mas tem pessoas que não conseguem, não conseguem. E tá tudo bem para nós. Tem que estar tudo bem para todo mundo, para a sociedade, para o governo, tem que estar bom para todo mundo. Se tá bom para mim, tá bom para os outros também. E assim, a gente vai ficando cada vez mais invisível, Rose. O que você me deu a oportunidade hoje de estar aqui conversando é sobre a invisibilidade do meu filho e de todos os outros, sabe? Porque parece que não existe autista adulto, autista jovem, do nível 2 e 3 de suporte, autista que não está no seriado, autista que não está na televisão, autista uhum. que não está na Globo. Você está entendendo? E é Essas complementando, pessoas existem. complementando o que você está falando, Dani, de novo vou te interromper, mas é que a Manuela coloca aqui, tem ainda a importante questão do que será dos autistas adultos, que para muitos Sim, já é algo presente. Então eu queria que você confessasse, falasse um pouco disso, Dani. Como é que é? Se você está falando da inclusão, que já é difícil para as crianças, né, das escolas e tal, como se dão então para os jovens, para os adultos, como é o caso do Pedro? vou te falar da minha realidade e de muita companheira minha que está aqui. O Pedro terminou o ciclo de ensino na escola especializada. Uhum. Ah, ela tá falando isso, que meu filho já foi de inclusão várias vezes. Se eu contar a minha história aqui, é 3 horas de live. Então, meu filho já estudou escola, sim, já mudamos de cidade. Meu marido já pediu conta do emprego de 18 anos para mudar para uma cidade que ele nunca tinha saído de São Paulo, só para o Pedro estudar. A gente foi, nós e as nossas vozes da nossa cabeça.
para lá. Tivemos que voltar com uma grande defasagem financeira, muito grande. Então, nesse processo todo, tem uma história. Só que no final eu optei pelo ensino especializado. Acabou o ensino especializado ano passado. Pedro está em casa, ele gosta de escrever no Word do notebook velho dele aqui. Ele sabe ler, sabe escrever, isso desde os 4 anos e meio. Ele já sabia, a gente que não sabia que ele sabia. Mas enfim. E o Pedro tem a rotina dele, né, que era uma rotina que ele fazia aos fins de semana, ou feriados. Agora ele está fazendo todos os dias. Isso me entristece demais, porque deveria ter um lugar para o meu filho ir depois da escola. Não tem plano terapêutico para ele. Ah, mas manda ele para o CAPS adulto. Pedro foi para um CAPS adulto, numa roda lá de conversa, que eu já achei o fim da picada, né? Ele, uma roda de conversa. Numa dessa, um rapaz implicou com ele, porque ele tira o tênis, o Pedro não sabe amarrar o cadastro. Veja bem, um menino que lê inglês. Aí ele foi, não sabia amarrar o cadastro. Ele olhou pro rapaz e falou assim, amarra o meu cadastro. O rapaz era esquizofrênico, queria cair na porrada com ele. Falou assim, esse boyzinho tá mandando eu amarrar o tênis. Mas foi um salseiro, Rose, dentro daquele CAPS, que eu disse, pra que eu vou vir aqui? Um povo despreparado. Porque era CAPS adulto, aí tava todo mundo junto. Aí, parece que é assim, sabe? Eu vou falar grosseiramente, quem quiser que me cancele. Vamos botar os doidos tudo no mesmo balaio? Bota assim junto? Eles não perguntam se a pessoa é autista, se é esquizofrênico, se tem TDAH, se é bipolar, você entendeu? Sim. Eles colocam tudo junto, aí traz o pessoal do AA, o pessoal do NA, e fala assim, não, aí é tratamento, aí é roda de conversa, aí é atendimento. Não é, não é. Então o Pedro está em casa, ponto. O que seria bom para ele? Um centro TEA, de convivência, onde ele fizesse curso, onde ele fosse assistido. Não existe isso aqui em São Paulo ainda. Não existe. Aqui eu não vejo. E uma coisa que inviabiliza muito, nós moramos na periferia, nós moramos na Zona Leste. Aqui é periferia. Aqui a escola, para quem não é uma pessoa com autismo ou outra deficiência, já não está valendo muita coisa, Rose. Você está entendendo? Sim, sim. E aí que eu te digo, cadê esses centros de convivência? Aonde eles devem ir? Para mim é lá, entendeu? E aí, como tem uma mãe que falou assim, o CAPS adulto já não quer aceitar meu filho de 27 anos, o CAPS é só para inglês ver. Concordo, Rosana, agora que eu vi que era você. O Gustavo tem 27, o Pedro tem 26, eles são amigos. E agora? Eles estudavam juntos desde 2013. Os dois estão em casa, Rose. E com eles tem um monte. Entendeu? Agora, a Prefeitura de São Paulo vai fazer um centro TEA. Eu tô botando uma fé. Ah, a Daniela está puxando o saco da secretária, de não sei quem, da secretaria. Não, eu tô botando fé que vai sair. E assim, e que eu aprendi nessa trajetória, Rose, é assim. Vai abrir um centro TEA, aquele centro TEA vai mostrar para mim que São Paulo tem dinheiro para fazer um centro TEA, você tá entendendo? Sim. Aquele centro TEA vai mostrar para mim que existe um atendimento de qualidade. Sim. Aquele centro TEA construído e funcionando, ele vai abrir um precedente. E é nessa que eu vou. Sim. Porque eu vou lá e vou falar assim, olha, eu quero um centro TEA, um aqui, outro no território da cidade de Tiradentes, que aqui a Zona Leste é imensa. Se eu não me engano, nós somos o maior colégio eleitoral, Guaianazes, se eu não me engano. Aqui tem que ter, no mínimo, uns 2 centros desse. E vai ser pouco, viu? E eu tô acompanhando ali, ó, desde o lançamento da pedra, e falei, é 21 anos e 8 meses. Quero ver. Quero ver tá construindo. Eu acho que as pessoas têm que ter isso, sabe, dentro de você. Igual a primeira mãe, que foi lá, Nadir Sampaio, foi lá, entrou na justiça e ganhou. Sem essa mulher, essas escolas especializadas não existiriam em São Paulo. Olha a força que
essa mulher representou. Uhum. E quando ela representou, todas as mães foram atrás desse ensino especializado, que naquele momento fazia sentido para elas. Porque tem isso também. É o que faz sentido para você e para o teu filho. Ah, é inclusão, vou deixar meu filho lá correr mijado dentro de uma escola? Desculpa a expressão. Como eu conheci muitos. Meu filho apanhou de 6 crianças na frente da diretora, numa escola do estado. A diretora falou assim para mim, graças a Deus você chegou para tirar ele daqui. Foi isso que ela falou. A professora dele falou assim, a minha monografia é contra a inclusão. Aí depois de 10 anos, é contra. Aí depois de 10 anos, veja bem, Rose, que aconteceu isso com o Pedro, que é claro que eu saí praticamente dentro de um camburão, né? E daí já quebrou tudo, já era para mim. Aí depois de 10 anos, quando eu te falei que aquela escola fechou, a primeira, eu conheci uma família que o menino, de descendência japonesa, apanhou na mesma escola, 10 anos depois que o Pedro passou por lá, você tá entendendo? Ou seja, O menino, nada mudou. nada mudou. E é uma escola que as mães, coitadas, chegam iludidas lá, né? A escola tem rampa. Olha, dá vontade de chorar, Rose. Dá vontade de chorar. Então, eu acredito que os adultos tenham que ter um centro TEA, tenham que ter um lugar, tenham que ter atendimento. Agora, você não tem atendimento em lugar nenhum, as mães vão adoecendo. E isso porque a gente não falou das mães que dão fim à própria vida. E quando elas não dão fim, no filho e nelas. Aí fica aquela palhaçada na internet. Sinto muito, fulana de tal. Ai, faz favor. A pessoa está em desespero, a pessoa está sendo negada todo o atendimento que ela pode ter com o filho. Essas mães devem ter prioridade de ter atendimento psiquiátrico, psicológico, acompanhamento, elas não têm. Elas não têm, Rose. Elas estão jogadas no vento junto com seus filhos. Aí quando uma mãe tem uma decisão dessa, aí as pessoas ainda querem julgar ou fazer propaganda em cima disso. Nós tivemos... Desculpa. É que como você não está me vendo, eu preciso te cortar, infelizmente. Pode Desculpe. falar. É que, acrescentando ao que você está falando, a Fátima diz o seguinte, só tenho algo a dizer, o descaso é tanto que nós estamos virando neuropsiquiatra, terapeuta, professora, dentro de casa, estamos a mercê, até por falta de medicação, os filhos, ao invés de melhorar, pioram. Exatamente. Mas isso não tá certo. Mãe não tem que ser neuro, lá, Pedro, não sei o que lá. Mãe não tem que ser nada. Você não tem... Eu canso de falar, Rose, você não tem distância emocional para tratar seu filho. Parem de loucura. Mas assim, só que eu entendo que elas estão num desespero tão grande porque não tem nada. Então elas estão se tornando, além das cuidadoras, as tratadoras, vamos dizer assim. Entendeu? Aí, quando você vai para o centro TEA, você coloca o seu filho numa educação especializada, você faz parte de um grupo, de uma associação, você quer segregar seu filho. Nós que estamos apoiando o centro TEA, a gente tem que ouvir cada loucura, cada comentário, eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que essas pessoas sabem de nós? O que essas pessoas sabem da nossa jornada, Rose? Para falar que a gente quer segregar os nossos filhos. Nós estamos exaustas, Rose, exaustas. Nós queremos, sim, um lugar onde o nosso filho vá no cinema, faça natação, vá no teatro, vá fora também. Esse ano, a Azuis foi em teatro, a Azuis foi no aquário, a Manu que tá aqui. Puta, Manu, beijo de novo. A Manu levou a gente pro aquário de São Paulo, uma bica de caro, o convite, que para nós aqui da ZL é uma realidade. A gente foi com a secretaria para o teatro, a gente foi ver a orquestra sinfônica. A gente está dando a cara no mundo, que é o que precisa ser feito. E como que as pessoas se acham no direito de nos julgar e falar que nós queremos segregar os nossos filhos nesse lugar? Você vê? Você está lendo aqui, Rose, o que essas mulheres estão dizendo. Se elas falam que eu sou porta-voz delas, eu assino embaixo no que elas estão dizendo aqui. Todas Comentários que eu percebi.
É unânime a sua fala com o que que as mães aqui colocam. Dessa exaustão, desse descaso do Estado, da sociedade como um todo, Julgamento. dos julgamentos, das exigências, né? Desse lugar, como uma delas colocou aqui a Lilian colocou, só sabe o que a mídia expõe, né? Quer dizer, vocês é que estão ali no dia a dia, atravessando por tantas dificuldades, e vocês não têm. E é isso que você está trazendo que eu considero muito importante. É essa rede de apoio que vocês criaram e que vocês sobrevivem a tudo isso que passam por essa rede de apoio, né? Pois é, essa rede de apoio, como eu te disse, foi feita assim, de modo. Não foi pensada. Sim, Aconteceu. A gente necessário. aconteceu. A Azuis aconteceu. Eu tenho um time maravilhoso na minha diretoria. São 8 mulheres, assim, que têm as suas demandas, têm os seus filhos, têm os seus problemas, que elas estão ali, ó. Todo dia a gente se fala. Olha que loucura. Eu não falo todo dia com a minha família, graças a Deus. Não preciso. Mas falo com elas todos os dias. Você vê, eu quero falar uma coisa que parece triste, mas não é. Esse final de ano passado, eu descobri que a rede de apoio da gente, a primeira rede de apoio é a família, né? Não é isso? Teria que ser. E às vezes, a grande maioria das vezes é a mãe. A mãe, o pai, o avô e a avó, né? E ano passado eu descobri que a minha rede de apoio morre. Minha mãe faleceu. Depois de 3 anos, um tratamento de diálise, enfim, de uma doença terminal, consequência da diabetes, mas a minha mãe se tratou muito bem, morreu com 87 anos. Mas assim, eu tava no velório, olha que loucura. Meu marido super preocupado com o Pedro, primeiro velório que ele foi, né? Super preocupado com o Pedro, como que ele ia agir, né? Ele nunca tinha visto, tal, porque isso é real, isso acontece na nossa vida. Da outra vez, do meu pai, não o levei. Fui orientada por psicólogos, enfim, que não era para levar naquele momento, que ele não ia entender. Agora ele estava mais velho, a gente levou. Meu marido preocupado, queria me aconchegar, queria aconchegar minhas outras 2 filhas, que também participaram de tudo isso. E quando eu olho sentada assim, estão aquelas mulheres. E eu pensei, acolhendo, né, que é um protocolo horrível, né, velório. Gente que nunca foi ver tua mãe em 3 anos no dia do enterro que ela se aparecer. Aí eu tava tão tranquila, porque se o meu filho corresse, gritasse, mexesse numa flor, apagasse uma vela, aquelas mulheres abraçariam o meu filho, acolheriam o meu filho, sabe? Igual o jogo acho que é rugby, né? Que a bola cai toda, vai 8 em cima, 20. E aquilo me comoveu num grau, que eram pessoas que vieram de longe, que foi lá no crematório do Vila Alpina. E eu pensei, caramba, a nossa rede de apoio morre. Porque a minha mãe, nesses últimos anos, não foi minha rede de apoio, mas ela foi desde o momento que o Pedro nasceu. Ela e meu pai. Então, você tá numa. E aquele momento, aquelas mulheres deixaram seus filhos em casa, entende, Rose? Tinha uma lá que tem 2 filhos autistas, que eu olhei na cara dela e falei, você tá fazendo aqui, sua doida. Mas era um amor, era eu tava, e elas nem sabem disso, eu tô falando aqui. Eu tava num sossego, eu comentei isso com a Cintia, eu tava num sossego, o Sérgio tava mais nervoso, meu marido. Falei, não, deixa ele tocar, deixa ele ver, sabe? Deixa ele sentir o que tá acontecendo, essa despedida. E elas estavam lá, quietas, me abraçaram, sentadas, e todas olhavam ele, eu percebia, sabe? Eu olhava, elas olhavam ele o tempo todo. E aquilo para mim foi de um amor. E as que não puderam ir, 1000 mensagens, Rose, no meu reservado. Mensagens lindíssimas, pedidos de desculpa, não sei para quê, porque eu falei que elas não tinham que se desculpar de nada. E isso fortalece a gente, fortalece esse amor, essa corrente. Eu acredito muito que os coletivos devem existir. Quando eu falo coletivo, porque não tem CNPJ nem nada, né? Uhum.
Mas, assim, os coletivos devem existir com seriedade, com dedicação, como nós somos. Nós somos assim. Você tem ideia, nós somos tão ousados, a gente faz um passeio na chácara. Chácara tem o quê? Piscina, né? Uhum. Tem mãe que não vai e manda o filho. E a gente leva. Uhum. Sim. E é um, como eu te falei, um olhando, aí é o irmão do um olhando o irmão do outro. Entende? O irmão de um tá olhando o outro, que não é nada dele, mas assim, olha, conversa, dá um apoio. E a gente Deixa- fica bem, isso faz tão bem para nós. E aí a gente se torna o quê? Aquilo que eu te falei. A gente se torna forte e lúcida para continuar. sim. Porque tem vezes que você nem essa lucidez você consegue ter. A Juliana coloca que essa live tinha que passar na TV, porque nunca mostra na televisão a realidade de todas Verdade, nós. Ninguém verdade. conhece o nosso dia a dia, nossa luta diária. São muitos comentários, gente. Infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre todos. A Cíntia coloca: nossos filhos envelhecem também e vão ficar em casa, envelhecendo com suas mães, em casa sem lazer, sem lazer, dinheiro e sem tratamentos. A gente também tem que se preparar para esse filho que não vai sair para o mundo. Isso era uma outra parte que eu ia falar com você, mas o nosso tempo já está acabando. Mas quando você falou da rede de apoio, me tocou muito, Dani, porque a sua rede de apoio foi, e a do Pedro também vai um dia, né? Uhum. E como é que vai ser, né? Como é que vai ficar? Então, isso é muito difícil de imaginar, porque a gente está projetando algo ruim, a gente está fazendo sobre um dado de realidade, né? Se teu filho hoje não tem um lugar para que ele possa se desenvolver, né? Possa desenvolver o potencial que ele tem, porque ele tem um potencial, como é que fica, né? O que que acontece? Exatamente. O que que pode acontecer com ele, né? É uma preocupação, né? E vocês têm isso, vocês estão vivendo hoje, mas tem uma perspectiva do que vai ser o amanhã. E o amanhã não é daqui a alguns dias, é amanhã, quinta-feira, né, Dani? E assim, por exemplo, a nossa constituição familiar aqui somos eu, meu marido, o Pedro com 26, Marcela com 18 e Laura com 12, né? Elas são neurotípicas que fala, né? O Pedro é atípico. Essas nomenclaturas às vezes mexem meus pacovar, mas tudo bem, vamos lá. E o que olha o machismo. Todo mundo fala assim: "Ai, que bom, né, que as suas filhas nasceu normal e que são meninas, vão cuidar dele, né?" Ó a loucura. Falei: "Quem falou isso pra vocês?" Porque elas É. são meninas, elas têm que cuidar dele. Você tá entendendo, moça? Eu Pois falei: é. "Não. A questão é a seguinte, eu vou tentar fazer o Pedro ter o máximo de autonomia que ele puder, igual você falou. A que for possível para ele. Uhum. Por isso que eu corro atrás de centro-teias, de escolas, de tudo que era possível para ele, eu corro. Para ele Uhum. ter o máximo de autonomia. Para que elas sigam a vida delas. E no momento, nem que eu e o Sérgio estivermos aqui, como a Cíntia diz, né? A Cíntia fala que sempre fala pro Heitor, pro filho dela, ter um cantinho no coração, que é a hora que eles vão ter que entrar em ação. Então, o que eu faço aqui? As minhas filhas vão viver tudo que elas quiserem, mas elas sabem que quando nós não estivermos, ele vai estar aqui. E elas vão estar aqui. Isso é uma Sim. preocupação desde que a mãe tem o diagnóstico. Não é só quando eles estão velhos, não. Uhum. Talvez quando está criança, a mãe ainda está um pouco iludida. Mas se ela fica doente, se ela cai doente, se ela cai por qualquer coisa, ela já pensa: e se eu morrer agora? Meu filho tem 5 anos, meu filho não fala, meu filho usa fralda. Você entendeu? Então, por isso que eu não acho que isso é só uma preocupação para as mães que estão com os filhos mais velhos. Eu acho que é uma realidade para as mães que estão com os filhos mais velhos. Mas eu acho que esse pensamento nos persegue desde a hora do diagnóstico. E quando Dani, você. deixa eu Desculpa. É que eu realmente, eu que peço desculpas porque eu preciso ir te interrompendo, porque a gente tem 1 hora de live, as pessoas estão colocando aqui, a Fabiana coloca, como assim 1 hora de live é muito pouco? É isso mesmo, gente.
já marquem a continuação, a gente vai viabilizar isso, né? Porque, e a Fabiana também pergunta se a live fica gravada, ela fica gravada aqui no meu Instagram, vai ser compartilhado com a Azuis da Leste, com a Dani também, e a gente vai falar sobre, né, muitas vezes sobre esse assunto, porque ele não se esgota aqui, é muito importante que, como a gente traga a realidade mais vivida, né? A realidade sentida, vivida, entendida, sofrida, né? E alegre também, porque eu Sim, acompanho o Instagram da Azuis, eu vejo os passeios que vocês somos. fazem, e nas fotos eu vejo a alegria de vocês Nós somos, naquele momento, né? E sim, isso dá uma chama de esperança, né, Dani? Porque sim. também se não tiver esperança, fica tudo sem sentido. Dani, tá faltando 10 minutinhos para a gente concluir e eu Uhum. gostaria de fazer para você uma última pergunta. Como você gostaria de ser vista, você é Azuis, né? Como você gostaria de ser vista e tratada na sociedade? Ah, com respeito. Respeito é o princípio de tudo. Uhum. Eu quero que nós sejamos, todas nós, sejamos tratadas com respeito e com excelência. A gente não quer migalha para os nossos filhos, não, Rose. Sabe? Tipo um Sim, pão velho murcho. sim. Ah, não, toma aqui, ó, deixa o doidinho usar isso aqui. Não quero isso, não. Não quero. Quero que a gente seja tratada com respeito, com excelência, porque nós merecemos e os nossos filhos também. E no meio dessas festas que a gente se encontra, graças a Deus, a gente faz muitos amigos. A gente conhece muita gente que está vivendo o que a gente está vivendo. Parece uma loucura, né? E isso tem que perpetuar. Tem que Sim. perpetuar. Nós merecemos respeito. Uhum. Nós somos cidadãos, Sim. entendeu? A gente vota. Nós Uhum. temos poder de consumo. Sim. Nós vamos em shoppings. Nós compramos roupa para nossos filhos, tênis, tudo. A gente tem que ter respeito, Sim. sabe? A gente tem que. E as mães, nossa senhora, as mães têm que ser tratadas com rosas. E não é rosa fake, não. Sabe? Que são mulheres, como eu disse aqui, cada uma delas. Quanto mais eu conheço, mais eu sei. Maravilhosas, inteligentes, desenroladas, sabe? Eu quero muito respeito e quero um tratamento de excelência para as minhas, para os meus e para todos. Não é só para as minhas, meus, para todos, não. Para todas Uhum. nós. Para todas nós. Entendeu? A Nós, Dani, ó, pra você ver, a Cíntia falou uma coisa bacana, né? Nossos filhos impulsionam estudos e pesquisas também, também, sim, entendeu? Então eles estão colocando a gente à margem, eles estão invisibilizando. Ah, mas você tá paranoia. É sim, a sociedade e o Estado faz a gente ser invisível e nos colocam à margem, mas nós não estamos à margem. Nós vamos ao mercado, fazemos compra, não é verdade, Rose? A pagos gente está impostos. atuando, a gente está atuando aí Vocês estão a todo na vida. momento. Vocês Na estão na vida, vida. poxa. Lógico. Entendeu? Lógico. Esse negócio aí, ai, autismo, o autista vive o mundo dele. Uma mentira. Vive nesse mundo aqui que eu tô vivendo, eu e você. Uhum. Entendeu? Uhum. Não existe isso. O autista vive no mundo, junto com todo mundo. Né? Ah, autismo, um mundo à parte. Isso não existe. Há Uhum. um anjo azul. Eu não tenho um anjo dentro de casa, gente. Como que você tem um Uhum. anjo de 1,85 m? Ninguém tem isso. Sabe? Não é, Uhum. é um mar de rosas. E as mães das meninas não vivem um mar de rosas, não vivem. Tem a menstruação, tem a puberdade, entendeu? Não vivem esse mar de rosas, não. E as meninas É, existem. E o autismo só dá em menino. Mentira, entendeu? né? A gente tem que desmistificar esse tipo de coisa. Então, quero muito respeito e tratamento de excelência para todas nós. A gente merece isso, sabe? A gente merece muito isso, Dani, não é um entendeu? merecimento, é um direito. Não, é um direito. Ó, meu marido entrou aqui e falou assim que os autistas estão virando uma nação, é verdade. Meu marido tá aqui, o Sérgio. A, a, E ele sempre fala isso aqui em casa, entendeu?
E a gente está aí para isso. As pessoas confundem o nosso nome. Ah, é as mãezinhas azuis da Leste. Vocês não conhecem a gente, gente. Ninguém aqui é mãezinha, ninguém aqui é coitada, ninguém aqui é vítima, não. E nem deve ser, ninguém. Deixa eu só fazer os últimos comentários, então. A Dayuri coloca parabéns pela live, falaram tudo que as mães atípicas sentem. Dani, muito obrigada por tudo. Rose, obrigada pela live. Que venham muito mais, virão. Que mais aqui? Autista não é alienígena, né? Isso mesmo. É, E aí o seu marido coloca, né? Os artistas estão sonhando. Os autistas, é que ele colocou deve artistas. ter digitado errado. Só ouvi verdades, parabéns, ótimo conteúdo. Detesto essa palavra anjo azul. Amei live sensacional e mais que necessária. Fora que nossos filhos ficam vulneráveis sexualmente, são tantas preocupações. E eu tenho que compartilhar aqui com vocês. A minha primeira ideia de fazer essa live foi justamente falar sobre a sexualidade das pessoas autistas, porque eu nunca vim falando em lugar nenhum sobre isso. Eu, como sexóloga, me interesso em saber Vamos e falar exatamente fazer. disso, Rose. Vamos falar disso, Dani. Vamos fazer uma Vamos live sim. sobre isso. Porque Vamos. eu considero, porque é isso que você está falando, é uma pessoa que sente, uma pessoa que está no mundo e É, está vivendo as experiências que todos nós vivemos também. E como é que são essas experiências? Como é que a gente chega a essas pessoas? Como é que a gente traz essas pessoas, né? Então, isso então, é um essas ponto. pessoas não podem ser anjo, né? Tendo Então, porque. sexualidade. Então, Entendeu? Já começa daí a é, loucura. então, é isso aí mesmo. Então a gente vai fazer isso, Dani. Vamos trazer Tá isso bom, também querida. para a gente falar. E assim, gente, marquem outras, e assim, muitas pessoas falando Beijo, exatamente isso. gente. Beijo pro meu fã-clube. Tô brincando, tô Eu brincando. faço Dai, mais, beijão. Todo eu sou mundo, mais todo solta. mundo. É que eu chantageei elas. Aqui, ó, morreu R$ 100. Foi R$ 2 para cada uma. Dani, gente, Obrigada. muito obrigada a todo mundo que está comentando aqui. Realmente eu não consegui dar voz a todo mundo que estava fazendo os comentários, mas eu agradeço cada letrinha que vocês colocaram aqui. A Dani não falou sozinha, falou com todas vocês, falou por Assim vocês, que eu gosto. falou com vocês. Então, muitíssimo obrigada pela participação. A gente vai voltar nesse assunto, né? Eu e a Dani aqui publicamente já nos comprometemos com isso. A Sim. gente vai falar sobre esses outros pontos que são essenciais à nossa conversa. A Ilma coloca live é tops, juntos somos melhores, sem dúvida, sempre. Dani, em especial eu quero te agradecer muito Eu que te pela sua agradeço, Rose. disponibilidade. Agradecer a Dani Santaniele, que está aqui, que me indicou para você fazer a live. A Dani já Muito fez, bom. a Dani já também teve uma participação Foi. extraordinária aqui numa live com ela e nos apresentou e nos aproximou. Então eu quero agradecer muito vocês duas, as duas Danis, né? Mas hoje para você, pela sua disponibilidade, pelo seu empenho, por tudo que nós construímos aqui nessa live e por tudo que Amém. nós oferecemos e que vamos continuar fazendo. Então eu quero te agradecer. Gratidão é muito pouco para falar de tudo que eu estou sentindo agora por você estar aqui Que bom. conosco e falando coisas tão importantes, tão essenciais, tão cruciais que a gente precisa conhecer, precisa saber. Então, Mas sabe por que deu certo, Rose? Desculpa. Eu não tô te vendo, não sei quando você vai parar de falar, mas antes que caia, deu tudo certo porque eu não tô sozinha. isso, é isso aí. Entendeu? Ó, eu tô levando elas no meu peito, ó. Hum? E essas mulheres todas aqui, é isso que eu falo, é do coletivo que eu te falei. Uhum, E deu certo, essa live deu tão certo comigo e com você, já tava bacana, mas ficou melhor ainda com essa mulherada toda aí. sim. É o que a gente está colocando aqui juntas, né? Eu, você, é o nós que forma um nós, um laço bem feito, um laço duro, resistente e que precisa estar junto, né? Então, gente, muito obrigada a todas as mães que acompanharam, que compartilharam. Obrigada, Dani, de verdade, por você oferecer tudo isso. E a gente vai se encontrar em outros momentos para continuar Então, essa sim. conversa
necessária a cada um de nós. Então, um beijo no coração de todas vocês, de todos vocês. Beijo nos filhos, beijo em Obrigado. cada um de vocês. E a gente vai se encontrar logo mais. Uma boa noite, porque eu tenho que falar rapidinho, senão ela cai. Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso, um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.